um lado é positivo, mas por outro, reserva. Isso. Participar, porque ele tem uma relação muito boa, né? Assim, uma sintonia muito boa com o Tizé, com o Reginaldo, com os meninos, né? Ele falou, gostaria muito de participar, e aí, como vai ficar gravado, depois eu vou assistir. Não, beleza. Joaquim, você vai assistir, então já fica o recado aí, ó. 7 vidas, né? O Clembio já falou que você gastou. Você tem 3. Então para por aí, né? E vão ficar mais perto de Nila, nada de subir no telhado, não, viu? Você é uma pessoa muito preciosa, uma pessoa muito importante para nós, né? Então cuida da sua vida para a gente continuar firme aí na luta. Obrigada. Deixa a vida sobrando, deixa a vida sobrando. Obrigada. Isso mesmo. Disse, o Joaquim me fez uma provocação, né? Ele que foi o culpado de a gente estar aqui fazendo essa prosa com vocês. Aí eu deixar aberto para vocês, às vezes, fazer alguma abertura, explicar um pouco o objetivo, né? Do que se pretende. Ele só falou para falar um pouco sobre alimentação, sobre hortas, né? Hortas caseiras. Aí eu pensei em fazer uma introdução, né? Entrar nesse tema e depois abrir para a gente continuar a conversa, que não é palestra, não, é só um bate-papo, né? Tudo bem, Tizé. E a Ernestina mandou um abraço para você. Ah, obrigado. Fala que eu mandei outro para ela. Estou pensando nela esses dias. Ela até me ensinou a fazer uma coisa aqui, que vocês fizeram lá, com uma garrafa. Depois eu mostro para a turma aí. Não, ótimo, ótimo. Alguém quer fazer uma abertura, uma introdução do Você assunto? quer falar algo, Disse, para introduzir? Aí, então, é que é um tema muito importante para nós, mexer com a questão de plantas no quintal, porque todo mundo está quase sem quintal, né? Então, como é que a gente poderia usar o pedacinho que tem para se produzir alguma coisa boa? E também é um cuidado especial com a saúde, porque a gente planta, sabe o que está colhendo e come uma coisa saudável. E acho que é uma coisa para a gente levar para frente e estimular esse tipo de cuidado, de trabalho. A preocupação, acho que era essa. Só completando o que Disse falou, né? Joaquim falou de 2 projetos que um já trabalhou e o outro ele disse que está em andamento, né? Que é o Quintal Verde, né, Nila? Você pode nos ajudar nesse sentido? É o Quintal Verde e o outro eu não lembro o nome do outro, mas parece que é Horta no Jardim, alguma coisa assim. E aí a gente pensou em você, Tizé, com toda a sua experiência, né? A gente viu como esses projetos são palpáveis, são fáceis, são realizáveis, né? E aí a gente ficou assim querendo ampliar um pouco esse conhecimento, né? Ver onde é que a gente, pegando sua experiência, onde é que a gente poderia ampliar um pouco o nosso conhecimento também, porque a gente precisa cuidar do nosso quintal, do nosso jardim, e de que forma a gente poderia aproveitar esse espaço, né? Diante de tanta coisa, de tanta fome, de tanta dificuldade que a gente tem percebido na vida de tanta gente. Aí você fica à vontade para falar, a gente está muito feliz com sua presença aqui, viu? Obrigado, Solange. Então, assim, o Joaquim falou também, para a gente falar um pouco, né, desse momento que a gente está passando, né, da fome voltando, né, à realidade do Brasil, infelizmente, né, e né, da própria questão do direito humano à alimentação. E aí depois, assim, aí eu pensei em fazer uma introdução, né, mais geral, né, e depois a gente entrar um pouco nesse assunto. Aí eu não sei se eu vou conseguir mostrar só um minutinho. Vou mostrar 3 fotos aqui. Eu acho que introduz bem o assunto. Deixa eu ver. Espera aí.
sei se eu vou conseguir, vou tentar aqui. O Zoom não tem muita habilidade com ele. Vocês estão enxergando essa foto? Sim. Sim. Então, Sim. Vou ver se eu consigo abrir ela aqui. Acho que não. Ah, agora sim. Essa foto, ela é da cidade de Fortaleza, no Ceará. Eu não sei se alguém viu alguma coisa pela reportagem. Aqui são seres humanos, né? Não sei se vocês estão enxergando bem aí. São pessoas que estão passando Matando fome, ossos. né? Matando ossos. Acho que é ossos e restos de comida, né? Então, assim, é uma realidade que, infelizmente, a gente já teve, né, de muita fome no Brasil. Ela nunca acabou totalmente, mas, né, nos últimos anos, somente nos governos petistas, né, do Lula e da Dilma, a gente conseguiu sair do mapa da fome, né, e graças às políticas públicas que foram implantadas no Brasil, essa realidade ela já estava longe da gente, né? Infelizmente, depois do golpe que a Dilma sofreu em 2016, né, e o desgoverno do Temer e agora do Bolsonaro, né, a gente está vendo, e mais a questão da pandemia, mas a pandemia ela não trouxe nada de novo, ela só reforçou o que a gente já estava vivendo desde 2016, né, dessa situação de tantas pessoas, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre horta, né, sobre produção de alimentos, mas como que as pessoas não estão tendo nem o básico, né, para sobreviver. E não são poucas pessoas, né? No início da pandemia, principalmente, assim, pelo menos aqui em Contagem, a quantidade de pessoas que a gente teve notícia, né, que perderam o emprego, estavam desempregados, né, que estavam passando necessidade mesmo, né, e precisando de ajuda, inclusive de cesta básica, né, de outros alimentos. Nila também trabalha aqui na prefeitura, né, ela e conhece muito a realidade aqui de Contagem, de Betim, né, ela pode falar depois também. Mas, assim, essa é uma situação que a gente está, infelizmente, vivendo. Por outro lado, vocês estão vendo essa outra foto? Por outro lado, é uma realidade que a gente tem desde sempre, né, e agora também, com certeza. Aí está mostrando alguém jogando a comida num saco de lixo, né? Para tentar exemplificar um pouco a situação de desperdício, né? Enquanto tem pessoas desnutridas, né, ou sem um mínimo de alimento, né, um mínimo de condição de se alimentar, passando fome, tem outras pessoas que a comida sobra. Recursos materiais, né, o dinheiro, a fortuna, sobra. Então, assim, mas às vezes, não só para quem tem condição, né, ou quem é muito rico, mas mesmo a gente que é remediado, ou que, né, trabalha e consegue sobreviver e sustentar a família, se a gente for analisar o lixo de cada um, ele conta um pouco de como que é a nossa realidade, né? De como que é a vida de cada família. Tem muitas, nós temos um problema sério de nutrição no Brasil. Tem pessoas que não têm o que comer, como a gente mostrou na foto anterior, e aqui tem outra situação de problema nutricional, que é o sobrepeso, né? Muitas pessoas estão comendo além do necessário, ou às vezes não fazem exercício, e eu me enquadro nessa, né? Não estou muito gordo, não, mas me enquadro na situação de vida sedentária, né? De não fazer exercício. Então, assim, também às vezes tem muito desperdício. Tem o desperdício da produção de alimentos, né? Tomate, por exemplo, chega a 50%, 60% de perda, né? Da colheita até chegar à nossa casa, né? E aí, quando chega na nossa casa, às vezes, né, por N motivos, também, às vezes, perde-se os alimentos, né, ou às vezes, né, por vários motivos, né, não são aproveitados. Então, assim, vai para lata de lixo. Eu lembro, uma vez eu li um livro, chamava Cazuza, e aí na parte do livro falava que um dos personagens brigava e achava ruim, né, com os familiares quando alguém jogava comida fora. E ele normalmente não deixava um grãozinho do prato ir para o lixo, né? E eu sempre lembro desse livro quando eu vou almoçar, ou vou jantar, ou vou comer. A gente tem uma tendência, às vezes, de não pensar muito na fome, na fome que a gente está, e às vezes coloca mais comida que a gente aguenta e acaba, às vezes, jogando fora, né?
e tem... eu não lembro o santo, fala que o que sobra no prato da gente falta no prato de alguém, né? E aí, assim, eu sempre fico... É melhor você colocar menos, comer, e se precisar, você vai e come de novo, do que você colocar muito e desperdiçar e jogar no lixo, né? E às vezes, assim... então, aí esse personagem desse livro, ele falava que, como ele tinha passado por situação de guerra na Europa e depois veio para o Brasil, então ele sabia exatamente o que era ter fome, né? Então, assim, ele valorizava cada grão de arroz, cada grão, cada colherada do prato dele. Então, só para a gente pensar um pouco, né, também, né, que às vezes pode ter desperdícios, né? Pode ter consumismo, inclusive de alimentos, né, na vida da gente, né? Que às vezes vão para o lixo ou vão ser descartados, né? Por último, essa é uma foto, uma montagem, na verdade, né, da Carolina Maria de Jesus, que é com essa frase, né? Quem inventou a fome são os que comem. Então, José de Castro também, vocês são do Nordeste, né? Certamente conhecem muito a história dele, desse grande brasileiro, né? Médico que sempre lutou pelo direito humano à alimentação, né? Ele também falava isso, que a fome é inventada, a fome é uma construção, né? A fome é produzida por vontade política, né? Ou falta de vontade política. E aí, nessa mesa aí, essa escória da humanidade, né? Que, se alguém defende aqui, vocês me desculpam, mas é a minha opinião, né? Essa escória da humanidade, essa vergonha mundial que nós estamos passando, né? Com esse desgoverno, e a mesa está bastante farta, né? E esse governo foi responsável, né? Está sendo responsável por destruir diversas políticas públicas que foram construídas por nós, né? Muitos de nós, ao longo dos últimos, pelo menos, 15 ou 20 anos, né? E a começar pelas políticas, né, sociais aí voltadas para a questão da segurança alimentar e nutricional, né? Um dos primeiros atos dele foi cortar a participação popular, começando por um dos conselhos nacionais mais ativos, né, dos governos, desde o Fernando Henrique, Itamar Franco, Fernando Henrique, depois, principalmente, Lula e Dilma, que foi o CONSEA, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Então, quem inventou a fome são os que comem, né? A fome é uma construção, né, das sociedades ao longo dos tempos, e é uma coisa que deve, né, sempre deixar a gente indignado, né? Acho que em pleno século XXI a gente pensar em pessoas que não têm o que comer, né, é algo que eu acho que deve, ainda mais nós cristãos, né, deve provocar em nós uma revolta, né? Não uma revolta para sair quebrando tudo, mas uma revolta para nos indignar, né, e fazer a gente lutar, né, para que isso de uma vez por todas, né, acabe em nosso país. Clemilton, Afonso, como é que eu tiro aqui agora? Onde tem compartilhar a tela, você clica nele a interromper a apresentação. Espera aí, aonde que está aqui? Eu posso fazer, deixa eu ver se eu consigo. Se você conseguir, por favor. Deixa eu ver aqui. Sim, deixa eu ver aqui. Não, consigo não. Você é quem tem que fazer, viu? Então deixa eu ver aqui. Nessa telazinha verde onde você clicou para compartilhar, vai aparecer interromper compartilhamento. Saiu, não? Não, ainda não. Tá vendo aí, ó? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto, deixa eu ver se eu consigo aqui. É de mineiro. Conseguiu. Isso. É porque o comando estava em cima. Minas Gerais, né? É porque o comando estava em cima, viu, Tícia? É um rum e um. É bem de mineiro mesmo. Que bom, obrigado, Afonso. Só de nascimento, viu, Nila? Essa outra ainda nessa parte mais introdutória, né? Vocês devem ter acompanhado, né, uma mãe
que foi presa, né, por roubar comida, né, uma mãe de 5 filhos. Foi. Sim. Sim. Eu estava assistindo o Papo de Segunda esses dias para trás, e aí estava um advogado criminalista falando assim que, assim como vários outros aspectos da nossa vida, a justiça também é uma região, uma área, uma seara, né, de muito privilégio, né? Quem tem dinheiro consegue pagar os melhores advogados, tem acesso à justiça. Quem não tem, ou dependendo da defensoria pública, né, passa muito sofrimento, né? E essa mãe, assim, ele falava, não tinha necessidade dessa mãe ser presa, né? Ela roubou, mas roubou para comer, né? Então, é possível, né, pensar em outras formas de punição, mas a justiça, via de regra, ela é punitivista, ela quer julgar para a cadeia, né? E aí prendeu essa mãe, e eu achei muito interessante uma frase que ela falou quando ela saiu. Meu sonho é virar gente. Meu sonho é virar gente, né? Então, assim, ela cometeu um erro, né? Cometeu um crime, cometeu. Mas será que ela também, pela situação de vida que ela tem, ou que ela tinha, né? A sociedade brasileira, né? A política brasileira, né? E a situação de vida que nós temos aqui no Brasil não levou ela na situação, né? Então, assim, não justifica qualquer tipo de crime, né? Mas naquele filme Fé na Caminhada, eu acredito que vocês devem ter assistido, né? De muitos anos atrás, uma narração do Leonardo Boff. Aí tem uma parte do filme que fala mais ou menos assim que quando, numa situação, né, de extrema gravidade, né, os bens devem ser colocados em comum, né? Então, assim, no caso de risco de morte, né, é justificável roubar, é justificável, né, ter acesso a alguma fonte de alimento, né? Então, nem sempre, né, a lei é justa, né? Nem sempre a justiça é justa. Então, para a gente pensar um pouco também nessa perspectiva aí desse tema da alimentação. E a alimentação, o direito humano à alimentação, embora, né, na Constituição e nas nossas leis tem várias referências, né, a esse direito, mas só em 2010 que ela foi para a Constituição Federal. Não sei se alguns de vocês participaram, nós fizemos uma grande campanha de coleta de assinaturas, né? E aí foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição e ela foi incluída no artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, passou a ser, e é agora, né? O trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, está lá no artigo 6º da nossa Constituição, o direito humano, o sagrado direito humano à alimentação. Então, assim, é bom estar na lei, né? E não estava explícito, a partir de 2010 está explícito, mas não adianta também estar na lei, né? Se a gente também não luta, não briga, né? No nosso dia a dia e também nas nossas lutas políticas, né? Para que ele, de fato, seja promovido, né? Aqui no nosso país. E, como eu disse, o Brasil ele voltou ao mapa da fome, né? Nos últimos anos, desde o governo Temer e agora, né? Ele voltou para o mapa da fome e a gente não vê sinais, né? Por parte do governo central, talvez alguma exceção nos governos estaduais e governos municipais, mas a gente não vê sinais, né? Ou esperança de que isso vai mudar ou que vai melhorar. Existe no Brasil, não sei se vocês conhecem, chama Rede Pensan, é uma rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar, ligada a várias universidades aí no país afora. E aí o Renato Maluf, alguém que conhece, foi um dos presidentes do Conselho Nacional, lá da Universidade lá do Rio de Janeiro. Ele e diversos outros pesquisadores fizeram uma pesquisa em 2020, durante a pandemia, e eles construíram o que estão chamando de Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Tem até um site, eu vou colocar, se não der para dar onde a gente estiver conversando, eu vou colocar no chat aí, ou mando no ILFA, né, e depois disso, acho que está participando lá, né, pode socializar com os demais, chama olheparafome.com.br. É um site muito interessante que está falando desse inquérito, né? Que a ideia agora é que estão tentando captar mais recursos para poder aprofundar agora em nível de cada estado,
mas nesse inquérito, assim, ficou muito claro, né, que a pandemia só piorou a situação, né, de fome que a gente está vivendo no nosso país, né? Muitas famílias, né, milhões de famílias voltando, né, para a situação de fome e o Brasil voltando para o mapa da fome. Mas já existiu, né, leis aqui e normas, decretos, né, que caminham na direção diferente. Eu acho que da outra vez que a gente conversou, eu falei um pouco sobre agroecologia, né, que é uma, em resumo, fazer agricultura, nós vamos falar de hortas, falar de plantas, né, plantações, fazer agricultura imitando a natureza. Em rápidas palavras, a grosso modo, seria isso, né? Seria a gente pensar como que os índios, né, como que os primeiros habitantes, né, do nosso país tinham cuidado com a terra, né? E se a gente pegar os índios, tem uma construção em nível aqui de América do Sul, principalmente, mas várias partes do mundo tem também, não sei se você já ouviu falar, que eles chamam do bem viver. Esse bem viver, ele está sendo construído a partir das experiências dos nossos povos originários, né? O Equador, até hoje, até onde eu sei, é o único país que tem na sua Constituição os direitos da natureza. Além dos direitos do homem, né, da mulher, da humanidade, no Equador, eles conseguiram fazer uma construção a partir desse bem viver, da construção da experiência dos índios do Equador, conseguiram incluir na Constituição do Equador os direitos da natureza. A Bolívia parece que não está na Constituição, mas tem uma lei ordinária também que traz também essa discussão aí dos direitos da natureza. E aqui no Brasil, eu não vou passar ainda a informação completa, porque está em tramitação. Eu trabalho aqui em Minas Gerais, eu sou assessor legislativo da deputada estadual Leninha, é uma deputada negra aqui de Minas Gerais, da cidade de Montes Claros, né, da região do norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, e ela desde 2019 ela me convidou, eu trabalho na assessoria legislativa, acompanhando os projetos de leis, né, requerimentos e outras demandas aqui do mandato dela. Ela é deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, do PT, aqui de Minas Gerais, e aí a gente fomos provocados por uma plataforma que existe sobre os direitos da natureza, que, quem sabe, mais adiante a gente consiga incluir na nossa Constituição Federal. Mas, enquanto não é possível, a gente está começando a fazer um diálogo nos estados e nos municípios. E aí a gente conseguiu, além da deputada que eu trabalho, mais outros 3 deputados, a gente elaborou uma proposta de emenda à Constituição Estadual de Minas Gerais para incluir os direitos da natureza na Constituição Estadual. E aí foi muita luta, porque precisa de pelo menos 26 deputados dos 77 aqui de Minas Gerais para poder tramitar essa PEC, né, essa proposta de emenda à Constituição. Aí, com muito custo, anteontem a gente conseguiu, e aí já protocolamos, mas o plenário da Assembleia precisa receber para poder ter, de fato, a tramitação. Por isso que eu estou contando a história aqui pela metade. Assim que a gente conseguir ter certeza que foi recebida e vai tramitar, por mais que tenha dificuldade, talvez nem passe, por todas resistências que tem, né, aqui na Assembleia, mas assim, se de fato tomara que a gente consiga tramitar, e depois eu informo para vocês, porque eu tenho notícia do estado do Pará, agora Minas Gerais, né, se Deus quiser, se tudo der certo, que a gente começar a incentivar isso em outros estados também, para que os deputados apresentem esse tipo de iniciativa, né, de PEC, de projeto de leis, né, de legislações que vão nessa direção aí de cuidar, né, da natureza. E aí, nós temos, desde 2012, já no governo da Dilma, a Política Nacional de Agroecologia. Né? E a agroecologia, né, ela é considerada prática, né? Você fazer uma agricultura preocupado com a natureza, pensando nessa e nas próximas gerações. Ela é ciência, porque ela já existe vários cursos de ensino médio, de ensino superior, de pós-graduação nessa linha da agroecologia, e ela é movimento. Existem diversos movimentos Brasil afora, né? Existe a Articulação Nacional de Agroecologia, que reúne
mais de 200 instituições da sociedade civil, né, do Brasil inteiro. Aqui em Minas Gerais existe a nível nacional é a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia. Aqui em Minas Gerais existe a AMA, Articulação Mineira de Agroecologia, né, que trabalha, inclusive, fortalecendo, né, diversas experiências, né, de praticar uma agricultura, seja na zona urbana, que a gente chama de agricultura urbana, ou seja na zona rural, né, da agricultura familiar, nessa perspectiva de cuidados, né? Então, ela é movimento, então ela é ciência, prática e movimento, né? Nessa perspectiva de que não dá para a gente continuar tratando a natureza de qualquer jeito. Nos últimos 50 anos, destruiu-se e retirou mais recursos naturais do que toda a humanidade para trás. Vocês têm noção do que é isso? Nos últimos 50 anos, olha a Vale do Rio Doce aqui em Minas Gerais, né, com a situação lá aqui de Brumadinho, do nosso lado aqui, lá do Rio Doce, né? O lucro acima de tudo, as pessoas, o meio ambiente, não tem importância nenhuma, né? Então, assim, nos últimos 50 anos, destruiu mais do que toda a humanidade para trás. Então, se a gente continuar nesse ritmo, pode ser que o mundo continue, mas o ser humano está correndo o risco de ser a próxima espécie ameaçada, né? Se a gente não começar a repensar, né, a forma de produzir, a forma de a gente se relacionar com a natureza, né? Então, nós tivemos governos, né, governos populares, que conseguiu implementar diversas políticas públicas nas mais diversas áreas, e também nessa área da agricultura, né? E tem foi implantado em 2012, pelo decreto 7.794, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Aqui em Minas Gerais, a gente aproveitou esse decreto da Dilma e conseguimos articular aqui na Assembleia Legislativa, e foi instituída a política estadual de agroecologia e produção orgânica, é uma lei estadual 21.146 de 2014. E aí a nossa luta aqui, uma das nossas lutas aqui em Minas Gerais, é tirar essa lei do papel. Nós tivemos uma grande chance, que foi o governo do PT aqui, do Fernando Pimentel, mas nós perdemos, eu acredito, avalio que a gente perdeu uma grande oportunidade de avançar mais. O máximo que a gente conseguiu foi no final do mandato, em 2018, foi publicado um decreto aprovando um plano de ação da estratégia intersetorial, que juntava diversos segmentos do governo estadual, para a estratégia intersetorial de redução de agrotóxicos e apoio à agroecologia e produção orgânica. Então, assim, esse plano existe, mas aí o Pimentel perdeu a eleição e o governo novo, né, do Romeu Zema, né, isso não é prioridade para eles. A prioridade deles é incentivar o agrotóxico, incentivar o agronegócio, não incentivar a agroecologia e a agricultura familiar. Então, a gente está nessa luta, né, a nível de Estado. E aí a ANA, que eu falei para vocês na mesma, a Articulação Nacional de Agroecologia, junto com aqui, no caso de Minas Gerais, né, com a Articulação Mineira de Agroecologia, aproveitando as eleições do ano passado, estou falando de nível nacional, né, política nacional, falei para vocês da política estadual, já tem estados que já têm aprovado a sua política estadual, né, está nesse processo também de aprovar, como no caso lá do Paraná. No Ceará, por exemplo, tem uma lei que proibiu pulverização aérea em todo o estado do Ceará. Tem uma luta grande para poder acabar com essa lei, então a gente precisa lutar para permanecer e outros estados seguir esse exemplo. E aí a Articulação Nacional de Agroecologia, ela fez uma grande mobilização com os candidatos a prefeito e vereador ano passado, para poder falar das diversas iniciativas da sociedade civil e também de municípios que têm políticas municipais de agroecologia, de segurança alimentar, de compras institucionais, de apoio à agricultura urbana, né, para que esses exemplos deem sequência. Então, eu acho que vale para cada um de nós, né, vocês aí que são de diversos estados, diversos municípios, né, procurar saber também nas administrações se tem algum tipo de trabalho, né, que está sendo realizado ou que pode ser realizado nessa perspectiva de incentivar uma produção saudável de alimentos, né? E não só produção saudável de alimentos, mas que esse alimento sendo produzido, que tenha também canais de comercialização para ajudar os agricultores familiares, né, ou agricultores urbanos,
mas que também, né, que nós, consumidores, né, tenhamos também a opção de, além do verdurão que a gente vai lá todo sábado, uma vez por semana comprar, que muitas vezes vem de Ceasa, produzido pelo agronegócio, produzido com grande quantidade de venenos, né, de agrotóxicos, né, que a gente tenha também chance de espaços, né, de comprar desses agricultores familiares, né, muitos deles aí agroextrativistas, né? Então, aí esse trabalho foi feito e depois eu vou ver se eu consigo pegar o link, né, que tem um mapeamento do Brasil inteiro de iniciativas bem-sucedidas nessa área da agroecologia e da segurança alimentar e nutricional, que aí pode servir para vocês terem conhecimento e ajudar a divulgar, né, para que mais municípios, né, nós temos mais de 5.000 municípios, né, mas para que o máximo de municípios possível tenha esse tipo de política, porque quando o município, lá no município, é onde o cidadão está, é onde ele cobre, encontra com o prefeito, encontra com o vereador. Então, assim, se no município começa a ter esse tipo de política pública, né, municipal, vai incentivando e cobrando para que isso também se reverbere no nível estadual né, e principalmente no nível federal, né? Então, depois eu passo também essas informações para vocês. E aí a gente precisa avançar nesse sentido de constituir políticas públicas municipais, porque ter uma horta caseira é uma coisa relativamente simples que eu acho que dá para cada um de nós, né? Ou quem puder, tiver um espaço no seu quintal, no seu apartamento, dá para poder desenvolver. Mas é importante que a gente incentive e cobre, né, das prefeituras municipais, das câmaras de vereadores, para instituir enquanto política pública. Porque se nós tivermos esse retrocesso em nível, né, Minas Gerais, com certeza, no nível estadual, e todos nós do Brasil tivemos esse retrocesso em nível federal, a gente pode começar pelo nível municipal, a gente retomar essa construção que nós fizemos aí nos últimos 15, 20 anos, né? E aí as pequenas iniciativas individuais de cada um ou comunitárias pode ir ganhando força, né? E a gente cobrar para que o município tenha política pública, que o município também faça a parte que ele cabe, né? Para poder incentivar esse tipo de política pública, né? De fortalecimento aí da agricultura familiar e da agroecologia. E aí produzir, incentivar a produção é muito importante, mas produziu onde que o agricultor familiar ou agricultor urbano vai vender? Então precisa, como eu disse, pensar nesses espaços que a gente chama de circuitos curtos de comercialização, que a gente chama de feira livre, né? Eu acredito que aí no Nordeste, né, em São Paulo, eu fui em São Paulo uma vez, tinha uma feira muito bonita também, não lembro baixo, que é a região de Santa Amaro, parece. Então, assim, no Brasil inteiro tem essas experiências de feiras livres, né? No interior, então, aqui de Minas Gerais, você não tem noção, assim, a feira livre, lá onde eu morei, em Minas Novas, por exemplo, no Vale de Jequitinhonha, a feira livre era o espaço não só de venda, de compra de produtos, né, de verduras, mas também espaço de troca de experiência, de encontros, né, de fazer negócios, né, de conversar, de trocar ideia. Então, assim, as prefeituras incentivarem esses espaços é muito importante. Aqui em Contagem, a prefeita Marília Campos, que é do PT também, com muito custo, tivemos um grande risco de perder a eleição ano passado, né? Mas que bom, Nila acompanhou de perto, e Nila está trabalhando na ouvidoria do SUS, né? Esse tão maravilhoso SUS que nos salvou, né, na pandemia e continua nos salvando. Só um exemplo do SUS aqui, viu, gente? A minha mãe teve um acidente grave agora, depois nós infelizmente perdemos nosso pai agora em setembro, dia 17 de setembro, né? Nosso pai faleceu e agora no feriado do Nosso Aparecido minha mãe teve um acidente grave, ela quebrou o fêmur, já tinha quebrado, né? Fraturado o fêmur esquerdo, agora foi o fêmur direito, né? Aí lá em Fechados, na terra que meu pai nasceu, e o sofrimento que foi para nós, como é que a gente ia conseguir tirar ela de lá, porque não podia tirar em qualquer carro, né? Aí quem que salvou a dona Edith e nos salvou? O SUS, Sistema Único de Saúde, porque eu liguei na prefeitura de Santana Pirapama e aí imediatamente eles mandaram uma ambulância, viu Nila? Um depoimento aí para o SUS aí, né? Que você trabalha e é defensora também, né? Aí a prefeitura foi lá com a ambulância, tirou a minha mãe de lá, a nossa mãe, né? A Reginaldo está aqui também, e aí trouxe até Belo Horizonte, né? 180 quilômetros. Então, assim, mais uma experiência aí de uma política pública tão importante, né? Desde a Constituição de 88, que foi o SUS. Mas aí a gente estava conversando com a Marília Campos, que ela criou, né? Tem uma coordenadoria
de segurança alimentar e agroecologia. Então, assim, quem sabe isso também ser multiplicado aí em outros municípios aí, Brasil afora, né? Aí, incentivando a agricultura urbana, né, as hortas comunitárias, as hortas caseiras, e também a agricultura familiar. E aí, e além disso, começando um trabalho, teve, Nila, não sei se ela foi, teve uma feira que foi feita aqui numa praça grande, Sim. principal aqui, né, a feira a Praça do Nossa Senhora da Glória, a Dora deve lembrar dela, lá do padre, esqueci o nome do padre, lá, o Padre Chico, lá de... Ai. Eu me lembro, inclusive, eu estive lá na casa dele uma época. Não, a praça, Dora, é a Praça Nossa Senhora da Glória. Eu esqueci o nome do padre que aposentou lá, esqueci. Não, é isso que eu estou tentando lembrar o nome dele. Gustavo, não é Gustavo. Esqueci o nome, não estou lembrando aqui agora, não. É nessa praça principal, né? Aí a prefeitura fez essa feira, e aí nós estamos na esperança de que mais adiante a gente consiga ter mais feiras dessa, né? Nós temos 8 regionais aqui no município, então, pelo menos uma feira na praça, em cada regional. E aí, eu acho que... eu não sei se vocês, né, no estado, no município de vocês, se tem... Aqui em Minas Gerais tem o que a gente chama de academia ao ar livre. Aqueles equipamentos de fazer exercício, né, que são colocados nas praças. E tem uma pesquisa que fala que a obesidade, onde tem esses equipamentos, caiu X%, né, a partir da população ali em volta que usa aqueles equipamentos, né? E onde tem feira livre, praça, uma feira livre fixa, por conta da alimentação saudável também, tem pesquisa que fala que também a obesidade daquela população lá em volta da feira ali, também tende a cair. Então, se você juntar duas políticas públicas, que é a academia ao ar livre e a feira livre, às vezes na mesma praça ali, você potencializa, né, a melhoria da saúde dessa população ali ao entorno. Então, assim, são coisas que parece que são tão pequenas, mas que ajudam muito. Que dá resultado, né? Que a gente pode, cada um de nós, no seu espaço de atuação política, eclesial, né, de convivência social, a gente pode começar a incentivar, a cobrar, né, para que isso, de fato, aconteça. E aí, esse trabalho que a Marília Campos fez nos 2 mandatos, né, e agora está retomando, né, nesse 3º mandato dela, tem um trabalho, né, que é feito junto com os grupos de agricultura urbana, de implantação de hortas comunitárias, né, e também incentivar as hortas caseiras. Inclusive, eu não sei se vocês acompanham, mas tem um trabalho muito, muito interessante da Pastoral da Criança, no Brasil, de incentivar as hortas caseiras, né, que é o ponto da gente estar conversando aqui. O Dom Mauro Morelli, que acho que muitos de vocês conhecem, ele foi presidente do Conselho de Segurança Alimentar aqui do Estado, do CONSEC de Minas Gerais, muitos anos. Ele é um dos grandes defensores da questão da produção de alimentos nas cidades que a gente chama de agricultura urbana, né? E aí, assim, são os mais diversos, né, exemplos de agricultura urbana. Eu não sei se acho que eu não vou conseguir, não, mas eu vou falar para vocês. Aqui, estava mostrando essa semana, aqui aqui em Contagem, perto do metrô aqui da Estação do Eldorado, tem a gente chama de Via Expressa, né? Tem uma avenida de um grande movimento aqui, aí tem uma vila, uma favela do lado da estação do metrô. Aí todo dia eu passo e estou vendo lá uma plantação, assim, umas tábuas, uma cerca improvisada, no meio no quarteirão, no meio das 2 pistas da Via Expressa. Aí eu cheguei mais perto e tirei umas fotos, depois eu posso tentar mandar. Aí a senhora lá, que eu comecei a levantar a informação, ela produz hortaliças, plantas medicinais e suculentas, nesse espaço que não é dela, é espaço público, né? A própria favela é uma área de ocupação, né? Aí eu perguntei ao vizinho lá, ele falou comigo que ela, como lá é movimento demais durante o dia, ela deixa para cuidar de noite, porque aí o movimento dos carros diminuiu, ela consegue atravessar a rua para ir lá poder molhar a horta dela, que ela cuida lá. E assim, eu vi lá vários pés de couve, várias hortaliças, né, plantas medicinais e suculentas, uma quantidade grande de suculentas lá que eu imagino que ela deve produzir para vender, né? Então, assim, tem esse tipo de exemplo. Tem
os bairros mais periféricos, né, é possível, às vezes, ter quintais maiores, então dá para fazer uma produção maior. Mas aqueles bairros, né, mais centrais, ou os lotes são menores, né, dá para usar qualquer espaço, né, que seja no quintal, né, no chão, seja, né, usando pequenos recipientes, aproveitamento de recipientes, né, um vaso sanitário que vai jogar fora, um latão, né, uma vasilha qualquer, e às vezes, né, tem gente que às vezes faz mais organizado, faz o que chama de horta suspensa, né, que pode pendurar na parede da casa ou do muro, né? Às vezes quem mora em apartamento, né, tem um solzinho que bate na janela, pode colocar um vasinho, né? Não posso produzir muito, mas pelo menos o cheiro verde ali, né, uma planta medicinal você pode plantar. Aqui no condomínio que eu moro, são dois prédios, né? Tem um cantinho lá que estava ocioso, eu comecei a plantar plantas medicinais lá, né? Aí incentivei o pessoal lá. Já tem umas 10 espécies lá que estão plantadas. Aí começou a chover agora, aí elas estão indo melhor. Então, assim, são várias experiências, né, que a gente pode implantar enquanto agricultura urbana, porque a maioria de nós, eu não sei se é o caso de vocês, mas aqui em Contagem, eu nasci aqui em Contagem, né, tenho 55 anos, metade da história aqui do município. Mas a maioria dos nossos pais, né, os nossos avós, nasceram no interior e vieram para Contagem. Igual meu pai. Meu pai morreu com 89 anos, mas ele saiu da roça, mas a roça não saiu dele. Né? Assim, viveu mais de 50 anos aqui em Contagem, mas você conversava com ele, está parecendo conversando com o Matuto, lá, um lavrador, um agricultor familiar lá da roça. Né? Então, assim, essas pessoas vêm aqui para a cidade, mas elas trazem esse conhecimento acumulado lá da roça, né? De saber produzir, saber o que é bom, o que não é, né? Que tipo de adubação precisa fazer, que tipo de cuidados. Então, assim, muitos de vocês, né, já têm experiência de plantar. O que precisa, às vezes, né? Às vezes pode dar uma preguiça assim, ou às vezes não tem um incentivo, né? Mas eu acho que seria muito didático. Primeiro didático, né? Porque todo mundo que vai ver, por exemplo, aqui em Contagem, eu trabalhei 2 anos na segunda administração da Marília Campos, a gente tinha um Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar. Tem ainda, continua agora, né? E vai ser retomado. Aí a gente fez, por exemplo, além da área de hortaliças, a gente tinha uma parte de plantas medicinais, nós fizemos um canteiro em forma de corpo humano, em forma de um corpo de mulher, aí demos o nome de Dona Sara. Sara não foi por acaso, não. Sara porque Sara, né? Se toma remédio, você vai sarar, né? Aí era a Dona Sara. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos? Na cabeça, a gente plantou plantas que servem para alguma coisa, dor de cabeça, né? Gengibre lá no pescoço, que é bom para poder fazer, né? Aí, ao longo do corpo humano, que era um canteiro bem grande, a gente ia plantando as plantas medicinais de acordo com a utilização dela. E aí, assim, aí já era autoexplicativo, era didático, as pessoas já batiam o olho e já perguntavam, já explicava, já entendia. E assim, era o canteiro que todo mundo parava. E aí levava alguma muda para casa. E a gente sempre falava, quando você vier aqui, se quiser trazer alguma coisa, traz para a gente plantar aqui. Se você quiser, você pode levar algum que você não tem para você fazer o intercâmbio, né? A troca, né? Então, não só de hortas, né? Mas também de plantas medicinais. Então, assim, são coisas que já acontecem, que tem não só esse papel, esse caráter mais didático, mais pedagógico, né, de incentivar, das pessoas verem e falar, vou fazer isso lá em casa, vou plantar o meu vasinho lá, como também tudo que você planta, principalmente de alimentos, por exemplo, nem que seja por menor que seja, né, um vasinho ali que você planta, você está deixando de comprar. Então, na situação, né, de crise econômica que nós estamos passando, quer dizer, tem esse lado de melhorar a alimentação. Se eu estou plantando, eu não estou plantando, não estou usando veneno, certamente. Então, estou produzindo algo que vai trazer saúde. O pai da medicina falava, né? Que seja o seu alimento, o seu remédio, que seja o seu remédio, o seu alimento. Né? Então, se você está levando o que você produziu ou de onde você comprou, você sabe que foi produzido sem veneno, por exemplo, né? Você está trazendo não só o alimento, mas está trazendo remédio também para o seu corpo, né? Então, tem esse lado, e aquilo que você está plantando, por exemplo, você está deixando de comprar, né? Você está economizando, né? E está ajudando o planeta também, com certeza, né?
Então, assim, eu acho que são experiências, né, que existem, as mais diversas possíveis. Depois eu vou mandar 2 links para vocês de uma experiência lá de Curitiba, né, de hortas comunitárias, que tem lá, que parece que é um trabalho muito interessante, e um outro que eu particularmente conheço mais, que é aqui de Sete Lagoas, aqui perto de Belo Horizonte de Contagem, que ela tem mais de 30 anos. Essas hortas, normalmente debaixo daquelas linhas de alta tensão de energia elétrica, né? Aí tem aquele espaço que fica ocioso ali. Aí foi feito um comodato, né? Uma autorização da prefeitura com as famílias para elas cuidar cada um do seu pedaço. E aí essas hortas, e tem algumas regras. Por exemplo, cada um cuida do seu pedaço, ok? Não pode usar veneno. Então, é proibido usar veneno, usar agrotóxicos, né? Pode, às vezes, até usar um adubo, né? Um adubo sintético lá, mas não pode usar agrotóxicos, né? E aí as pessoas produzem para si e o excedente, né? O que sobra, eles comercializam, né? Ou vão vender em alguns pontos, às vezes as próprias pessoas vão lá comprar, né? Aqui em casa, por exemplo, assim, além de morar em apartamento, o espaço é muito pequeno, e o sol bate só uma pequena hora, então, quando tem pouco sol, não tem muito espaço para produção. Mas a gente compra. O que não é possível comprar, a gente é obrigado, né, a comprar de sacolão, que vem do Ceasa, que muitas vezes é produzido com agrotóxicos, né? Mas, por exemplo, hortaliças a gente compra de uma agricultura aqui de Esmeraldas, viu, Nila? A gente tinha uma Beirinha, que a minha esposa tem contato, né, pelo trabalho que ela faz, a entidade que ela trabalha chama Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, trabalha com a agroecologia aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e lá na região leste de Minas Gerais, divisa lá com o Espírito Santo, e aí ela tem contato com várias agricultoras. Aí a gente compra de uma agricultura aqui de Esmeralda, ela inclusive vem trazer aqui em casa, né? Então, pelo menos essa parte de hortaliça, a gente, né, enquanto não tem as feiras livres aqui perto daqui de casa, né, nas praças, a gente vai identificando os agricultores e compra direto deles, né? Então, assim, são estratégias que a gente vai desenvolvendo, né, pensando na medida do possível. Ficar doente a gente não sabe, né? Qual que é a sina de cada um, mas se a gente puder evitar, né, e enquanto tiver ao nosso alcance, né, e o que tiver ao nosso alcance, a gente fazer para ter uma alimentação saudável, né, alimento sadio, sem veneno, é muito importante, né? E aquilo que isso é o que está no nosso alcance, né? Seja comprando, sabendo de onde está vindo, seja produzindo, se a gente tem, né, um quintalzinho, se tem um espaço, né, que tenha água, que tenha solo, que tenha sol, né? E também aquilo que tiver ao nosso alcance, na nossa participação social, nossa participação política, a gente começar a cobrar dos nossos governantes, começando com o vereador e com o prefeito, né? E quem sabe de forma mais articulada, mais organizada, cobrando, né, em nível estadual e também cobrando em nível federal. Se não cobrando, pelo menos procurando votar bem, né, para que tenham pessoas, né, que tenham responsabilidade, né, que pensem, né, nas políticas do bem comum, né? Então, assim, eu não sei se atendi a expectativa que o Joaquim tinha levantado de vocês, né? Mas a ideia seria fazer mais essa primeira provocação aqui, né? E vocês, né, mais do que palestra, né, a gente fazer uma troca de ideia e vocês falarem da experiência de vocês, né, da vida de vocês, da relação de vocês, né, com o meio rural ou com essa coisa, né, da produção. E aí a gente trocando ideia. Eu vou passar, então, esse link também dessa matéria aqui, falando da agricultura urbana lá de Sete Lagoas, né? E outros materiais que eu tiver, eu posso estar passando para vocês, a gente vai trocando informações. E eu lembro, viu, Dora, com muita alegria, para terminar, eu lembro com muita alegria, né, aquela horta que vocês tinham aqui na Rua São José, lá no fundo do quintal. Eu lembro da Ernestina, viu, disso, falar que juntou não sei quanto de lixo, de pedregulho que tinha lá no lote, né, para poder limpar e depois colocar lá a horta lá de plantas medicinais e de verdura, né? Eu aprendi a comer rúcula com a Ernestina, né? Eu não conhecia o que era rúcula, né?
e sou apaixonado por Tínhamos rúcula, muitos. e a culpa é do Ernestina. Mas eu lembro com muita alegria, né, dessa horta que tinha lá, e todos nós e a população, né, a comunidade que ia lá visitar as irmãs, certamente saía de lá com animação, né, de quem sabe fazer uma hortinha lá. O exemplo, né, vale mais do que 1000 palavras. Então, mais do que a minha conversa, a minha provocação aqui, né, certamente o exemplo de vocês, conhecer, né, dessa parte, né, da produção agrícola, né, vale mais do que essas provocações que eu estou fazendo aqui. Mas, para iniciar a conversa, eu paro por aqui. Não, lembrando disso daí, Tizé, eu acho que eu achava que eu não... Porque lá a gente fazia tudo no impulso, né? De estar com a Ernestina, com assim, todo mundo junto, tudo. Mas eu achava que eu nem gostava tanto da coisa. E aqui em casa, até que, graças a Deus, espaço eu tenho. Antes era a minha mãe que sempre teve a hortinha dela, tudo, as verdurinhas, o cheiro verde, plantas medicinais, tudo, né? E não sei, assim, depois que ela faleceu, eu, sei lá, comecei a cuidar um pouquinho, né? E hoje, assim, muita coisa eu não compro. Inclusive, eu dou, assim, várias coisas para os vizinhos. Hoje mesmo, as minhas vizinhas vieram aqui, levaram sacoladas de almeirão, de espinafre, né? Essas coisas que tem feito praga aqui no quintal esses últimos dias. Com essa chuvinha, então, brotou que parece mato. E é mato. Mas é comestível, diz. Tudo bem. Então, aproveitando que vocês falaram da Ernestina, ontem ela me ensinou uma coisa importante, que acho que o Tizé deve ter participado dessa confecção lá. Não é sorvete, né? A gente pega uma garrafa e corta, né? Corta. Eu acho que eu cortei muito embaixo, mas tudo bem, é só para mostrar. Aí depois a gente pega, põe água aqui embaixo. E em cima, a gente fura a tampinha ou coloca ela mal colocada e põe dentro da água aqui, de boca para baixo. E aqui põe a terra e planta. Com essas garrafas grandes de Coca-Cola, de não sei o que lá mais, que são de 2 litros, melhor que essa, que é de 1 litro só, né? Mas olha que coisa boa, você não precisa estar aguando a planta, só não é para esquecer dela, de vez em quando conversa com ela, né? Porque planta gosta de conversa. E aí, ó, pode pôr na janela, vasos na janela, vasos no muro, quem tem varanda, põe ali na varanda, e planta aqui. E a rúcula que o Zé falou, né, que ele nunca tinha comido, a gente planta e vai cortando só as folhinhas de volta, assim, bem lá no cabinho dela, e ela não morre fácil, a rúcula. Ela vai dando, vai nascendo outro e vai. É só ter cuidado de cortar por fora as folhinhas dela. Não precisa arrancar, ela dá muito tempo. Almeirão, tudo pode plantar aqui. Tem a vantagem que não entra mosquito aqui dentro, não precisa cuidar do pratinho com água para não criar dengue. Ela já está aí, ó. Se você coloca a rolha, essa tampinha mal colocada, a água entra dentro dela. Você não precisa ter aquele trabalhão de colocar água todo dia, né? Eu achei fantástico. Foi a Ernestina que me ensinou ontem isso aí. É interessante. Então, pode enfeitar a casa inteira com isso. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Eu queria aqui agradecer ao Tizé, porque ele traz memórias de coisas muito importantes na nossa vida e fazer memória histórica mesmo dos nossos períodos difíceis da história do país, né? Que a gente vai vendo aí, êxodo rural. O povo veio todo para a cidade buscar trabalho, e dentro dessa situação de quem veio para as ocupações ou para outros lugares,
a gente identifica quem vem do interior. Identifica pelas plantas. Tem sempre um pezinho de uma planta, é um pezinho de laranja, é uma bananeira, é uma hortinha. É sempre algo que complementa a alimentação. E tem uma coisa que é bem histórico mesmo, assim, toda época de dificuldades grandes, vamos dizer assim, para a população, é um momento em que ressuscita a importância do plantio. E aí a gente tem surpresas agradáveis, assim. Ele trouxe algo muito bacana, assim, de minha recordação, que há um tempo em que as pessoas estão com muita obesidade, é porque também o consumo é de coisas que não tem essa qualidade das hortaliças. E, às vezes, o esquecimento e a falta da prática leva a pessoa a não alimentar, porque também não tem, às vezes, o poder aquisitivo não alcança, isso nas grandes periferias. Das visitas que eu fiz ao longo de trabalhos que a gente vem fazendo, a gente vem observando isso. Às vezes a família tem muita dificuldade, mas ela se alimenta de forma mais natural, às vezes, de acordo com a trajetória anterior dos familiares. Porque é sempre isso, como a Dora traz, que a mãe plantava, que o outro plantava, e que vem a necessidade. E quando há uma política pública de incentivo, como estamos percebendo nos governos da Marília anteriormente aqui em Contagem, e até já retornando para esse governo, isso mostra, né, a importância das nossas origens, da valorização também, não só do plantio, mas dessa cultura familiar que nós temos, de repetição de coisas boas que ficam. Eu acho que a prática do plantio de uma pequena horta, de um pequeno pomar, isso nos traz cheiro de infância, nos recorda coisas boas das nossas casas, das nossas avós, e nos ensina que a saúde, ela passa pela nossa boca, né? A saúde nossa, ela passa pela nossa boca. A partir do momento que a gente come coisa saudável, com certeza, automaticamente, nós vamos ter mais resistência a situações de doenças. E aí me levou longe, me levou muito longe. Me levou lá na FETRAF, na Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, que a gente via em alguns municípios dos quais eu visitei, viajei, tanto no Triângulo Mineiro, quanto no Vale de Jequitinhonha, norte de Minas, e em outros lugares, eu pude apreciar o quão grande é a nossa cultura e como que a presença do plantio ele é muito religioso nas nossas vidas. É saudável, né? Assim, eu nem sei dizer para vocês o quanto de vezes que eu já fui presenteada com uma abóbora grande do quintal, com uma mamão para eu fazer um doce, ou fazer um refogado, e o quanto que tinha de qualidade, de qualidade, de carinho, de afetividade desse plantio com a vida, né? O quanto que isso nos mostra. E eu quero aqui parabenizar o carinho e as realidades que ele nos traz, né? Inclusive, colocando já da novidade que nós temos, que isso agora iniciou aí na Praça da Glória, que é bem central, próximo do Big Shopping e tudo,
onde essa feira traz qualidade de vida, porque ela traz alimentação saudável sem agrotóxicos, né? Então, um pouco disso para essa contribuição. E eu lembro aqui com carinho que a nossa comunidade aqui tinha um lote vazio do lado, né? Imenso. E esse lote, hoje, ele tem horta. Alguns canteiros, algumas plantações interessantes. E eu me surpreendi outro dia, depois da missa, com o coordenador distribuindo algumas sacolinhas no domingo. E aí eu fui presenteada com uma sacolinha, e a cada fim de semana ele estava fazendo isso. E nessa sacolinha tinha alface, tinha um almeirão, tinha umas folhinhas de couve, e isso nos remete àquilo que a terra nos dá de graça e que a gente passa para o outro. Eu vi um simbolismo tão forte nisso, eu vim para casa com aquela sacolinha, eu falei assim, parece que eu ganhei a horta inteira, porque foi uma coisa assim, um presente para nós, de ver que as famílias que são da conferência, que são famílias mais humildes, têm cuidado dessa horta e têm levado dessa horta para o seu sustento. Então, é só mesmo para dar uma lembrança aqui, né? E agora Joaquim está fazendo os canteiros dele nos caixotes de feira. Ele está plantando cebolinha no caixote de feira. E como que a cebolinha está ficando bonita, viu? Então, a gente vai vendo como se ajeita, como se faz, né? Para a gente estar com a natureza numa relação mais saudável e também com as pessoas. Só mesmo para contribuir um pouco e parabenizar o trabalho do Tizé, que a gente sabe do esforço e é muito louvável. Nesse sentido também, né, acho que, só para dizer também, fazer eco com essa, né, essa fala de Nila, né, a gratidão por essa partilha, né, que é uma partilha muito assim, que nos mostra a importância que vai do pequeno, tipo a horta, seja numa garrafa, num pedacinho de terra que se tenha, até a questão das políticas públicas, né? A importância desse cuidado, né? Que começa, né? Que passa também pelo onde comprar, o que comprar, na feira, como sendo também esse espaço não só de venda de mercadoria, mas de articulação, né? Onde a gente ensaia, né? Um jeito diferente. Eu participo aqui também de uma feira de orgânicos, e é interessante que o mais velho da feira são 3 banquinhos só que vem de uma cidade próxima, Brejo da Madre de Deus, distante 45 quilômetros. Mas ele começa com uma música, então não é assim, no começo as pessoas naquela pressa de pegar logo o alface, o coentro, mas depois começa a perceber que algo mais além da verdura quer ser vendida, quer ser passada, que é justamente uma proposta desse cuidado que passa também pelo outro, que não tem a ver com competição. Tem um outro que que vende os ovos de galinha caipira, os ovos, tá bom, não adianta você encomendar, eu quero 4, 5 bandejas, não. Ele, dependendo da produção, ele vai dividir né, com as pessoas, considerando quem tem mais necessidade. Aquela pessoa que tem que comer o ovo porque fez uma cirurgia da próstata e o médico indicou que não pode. Então, assim, ele tem esse... Então, a gente vai, assim, aos poucos e nesse movimento, a cada sexta-feira, sendo lembrada dessa necessidade de adotar posturas mais condizentes com essa proposta. É certo que a gente tem também nessa feira, às vezes, pessoas assim, digamos, bolsonaristas, que eu digo, está fazendo o que aqui danado? Porque, enfim, mas quem sabe nessa insistência possam também se deixar contagiar por essa proposta. Lembrei também quando você cita essa mulher que sai aguando essa horta, né, nesse espaço comunitário, de um documentário que eu vi há muitos anos atrás, que foi uma indicação da irmã Franca. Em francês é demain, eu não sei se, traduzindo é amanhã. Eu não sei se ele ainda é disponível no YouTube,
né? Eu vou até escrever aqui. Mas muito interessante, que vai mostrando justamente esse movimento, não é? Esse movimento, essa iniciativa, né? As pessoas que vão, às vezes, cuidando daquele terreno baldio, né? Plantando, e aí, daqui a pouco, as pessoas cuidam, procuram cultivar, enfim, do pequeno, né? Iniciativas que começam em cada um, vai se estendendo, vai a vizinhança e vai modificando aquele bairro, aquele lugar. Então, é possível, sim, e acontece. Então, gosto muito quando você traz, né, mostra a importância desse micro e também do macro. E, por fim, me chama a atenção também essas recordações, né, daquilo que é aprendido com as irmãzinhas, né? Então, eu citei há pouco, Irmã Franca, com esse documentário, mas já aprendi com Gertrudes a valorizar a casca. Eu até brincava com ela, mas Gertrudes, o que é que você faz com abacaxi? Porque eu só vejo você usar a casca. Enfim, mas aí ela mostrando que tem uso também para a polpa, né? Montserrat com a multimistura, Creuza trabalhando nessa coisa de horta, né? Dessa horta comunitária. Enfim, então a você, né? É sempre bom quando você nos traz, nos recorda todas essas ações que a gente pode estar realizando, né? Então, é uma fala de gratidão, fazendo eco com o que Nila disse há pouco. Não sei, vendo assim ainda nessa questão das hortas, né? Eu não tive muita participação, mas a Amélia, a Franca, tinha muita participação lá em Bauru, na horta comunitária, que o pessoal plantavam todo mundo juntos, né? E depois colhiam juntas. E se excedia alguma coisa, vendiam, mas sempre era mais assim o sentido de partilha mesmo. Todo mundo trabalhava junto e tinha o que comer junto. Era abobrinha, era assim, várias coisas de hortaliças, de legumes, até aquelas abobrinhas que a gente fala, abobrinhas de árvore. Era muito interessante aquilo lá, né? E eram coisas que foi lá acho que de 85, 87, e que agora, quando eu fui em Bauru visitar os amigos lá, ainda me deparei com a realidade do pessoal cultivando aquilo. Dora, você está falando isso aí, eu acho que uma outra coisa também, que na verdade, nós estamos resgatando, né, nos últimos tempos, assim, valorizando esses conhecimentos, né, tradicionais aí, que muitos já têm, né, trazendo da roça, da sua origem rural, muitas vezes, mas também de valorização desse agricultor familiar, né? Nos últimos anos, a gente teve várias políticas públicas, né, voltadas para a agricultura familiar. Sempre foi só pensado no agronegócio, no grande, né, no latifundiário, mas nos governos petistas, progressistas, a gente começou a ter políticas públicas voltadas para os pequenos, né, para a agricultura familiar, mas assim, de resgate, né, desse conhecimento tradicional. E uma coisa que tem tido muito ultimamente também, vocês, né, certamente conhecem, está dando nome, eu prefiro falar de plantas tradicionais, mas eles dão o nome de punks, plantas alimentícias não convencionais. Aí o que é punks? Né? Punk é a taioba, o espinafre, né? Só a serralha, aquelas plantas que hoje, do lado da alface, da beterraba, da cenoura, virou mato, mas que já foi, né, no passado, assim, a fonte de alimentação do nosso povo, né? Nila está falando aí do interior, assim, o teor de ferro que tem no Oroponóbi é maior do que o da carne. Sim. Então, assim, normalmente eu estava ouvindo um urologista outro dia, falando da importância do Oroponóbi, aí ele dando sugestão. E assim, eu não sei vocês, mas eu tinha muito a que falava Oroponóbi, eu já pensava no frango Oroponóbi, né? Assim, tem poucos usos, mas que nada. Ou você pode fazer suco, você pode fazer, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, de cortar ele bem fininho com a faca, assim, no prato, fazer salada. E depois jogar o arroz quente em cima dele, aí você mistura ele um pouco, depois você completa o prato. Assim, você pode colocar carne se você quiser, mas se não colocar carne, a carne está indo muito mais do que
do que o que está ali naquele monte de folha aí de oroponome, né? Então, essas plantas que eram mato, hoje estão começando a ser, inclusive, reconhecidas pela ciência e sendo valorizadas, né? Aqui na Embrapa Hortaliças, tem um pesquisador, esqueci o nome dele aqui agora, acho que é Nuno Madeira, se não me engano, e na Epamiga, que é a empresa de pesquisa em agropecuária aqui de Minas Gerais, tem a Marinalva Udes, aqui perto aqui de Prudente Moraes, que tem vários projetos de pesquisa resgatando a importância dessas hortaliças que chamam, né, de plantas alimentícias não convencionais. E aí, a hora que você começa, viu, Mila, no segundo andar da Marília, a gente fazia esse trabalho com as comunidades, e às vezes tinha feira que o pessoal, por exemplo, já ia naquela banca ali, porque ali sabe que o pessoal não vai levar só alface, couve, as comuns, né? Vai lá porque lá tem o peixinho, lá tem o oroponome, lá tem aquelas que a gente normalmente não encontra, né? E aí, eu fui uma vez que eu dei uma palestra para os novos conselheiros tutelares, no segundo mandato da Marília Campos, aí veio uma conselheira falar assim, e cansanção, você conhece? Eu conheço. Pois, gente, mas eu adorava tanto fazer cansanção à milanesa. O cansanção, se você coloca a pele nele, você queima, né? Ele tem uma urtigazinha, ele sapeca a pele da gente. Mas ele feito a milanesa, ele é delicioso, né? Assim como o espinafre e outros, né? Então, assim, tem esse lado também da gente começar a resgatar, porque hoje a nossa alimentação ela tá ficando, a gente chama, na ciência, a gente chama de erosão genética. Erosão genética é quando aquele determinado vegetal ou animal vai se perdendo, né? Por conta desse melhoramento de planta ou melhoramento de animais, que vai fazendo e vai virando as monoculturas, né? Então, hoje você tem poucos alimentos, a base dos alimentos, né, estão cada vez mais reduzindo, né, para carboidratos, né, para algumas fontes de proteína, de fibra, de vitaminas, e essa coisa aqui, né, principalmente nós, ou quem tem origem rural, né, na roça tinha uma variedade, tem ainda, né, uma variedade enorme, né, de plantas. E isso, inclusive, é a estratégia da agricultura familiar, porque a monocultura de soja, por exemplo, se der uma doença, se der uma praga, às vezes pode acabar com a lavoura, né? Agora, o agricultor familiar que planta aqui tudo misturado, se dá uma praga no feijão, às vezes a praga não passa para o arroz, não passa para outra plantação. Então, é uma estratégia de sobrevivência, inclusive, da agricultura familiar, né? Então, assim, quanto mais diversificado, melhor. Né? E quanto mais monocultura, né, mais vai ficar na mão do agronegócio, vai ficando na mão das grandes corporações transacionais. Acho que na outra conversa, acho que eu trouxe um pouco desse debate, né, para vocês, né, de que hoje poucas indústrias multinacionais decidem o que a gente vai comer. E isso quer dizer que está acabando com a nossa soberania alimentar. A gente não tem mais condição de decidir. O agronegócio decide o que você vai comer no dia a dia, né? Você vai no supermercado, o óleo de soja, não tem mais óleo de soja que não seja transgênico. Então, se você não quer gastar um pouco mais, ou não pode gastar um pouco mais com outro tipo de óleo, você é obrigado a comprar óleo de soja transgênico. E se é transgênico, pode ser que não tenha problema nenhum, mas pode ser que tenha problema para a nossa saúde ou para as próximas gerações. Então, quer dizer, a gente não tem autonomia, né? Não tem soberania alimentar. Então, quando nós estamos falando de horta caseira e esse direito humano à alimentação, a gente também fala dessas questões, né? De ser, pelo menos naquilo que for possível, você ter, olha, desse prato aqui, ó, esse prato que está cheio aqui, pelo menos esse pedacinho aqui, eu sei que é saudável. Eu sei que é saudável, né? O arroz eu não sei, o feijão às vezes eu não sei, mas pelo menos essa salada aqui eu sei que é saudável. Então, assim, já é alguma coisa no rumo de melhorar a nossa alimentação. Eu coloquei aqui no chat para vocês, viu, Clemil? E todos, né, que puder copiar, ou quem for assistir depois, né? Algumas sugestões, né? A primeira, aquela reportagem lá da mãe que foi presa, depois essa experiência de horta urbana de Curitiba, experiência das hortas comunitárias aqui em Sete Lagoas,
o inquérito, está muito bom esse site aí do Sesentário para conhecer um pouco mais do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar. Esse site da ANA, né, da Associação Nacional de Agroecologia, tem muitas informações, muitos vídeos, né, para conhecer um pouco mais. Tem experiência do Brasil inteiro, né, daqui do Sudeste, do Nordeste, né, de todas as partes do país. Depois tem esse trabalho que acho que vale a pena conhecer da agroecologia nos municípios, né, que esse levantamento que foi feito, e já tem várias experiências. Aqui em Minas Gerais está sendo feito um trabalho para incentivar a política pública de agroecologia na região de Viçosa e na região aqui de Belo Horizonte, para começar. E, por último, eu deixei aqui 2 materiais da Pastoral da Criança, né? Um falando de hortas caseiras, tem vários links lá que vale a pena entrar. E, por último, essa cartilha, né? Alimentação e hortas caseiras da Pastoral da Criança. Acho que pode ser bons subsídios aí para continuar esse debate. Tá bom, gente? Só como sugestão. E outras mais, né? Vocês também, certamente, podem estar partilhando aí com a gente. Tá certo. Cisé, eu gostaria de... Nila vai falar, Nila? Pode falar, pode falar. Eu gostaria, assim, de comungar com tudo que foi dito, né? Porque, assim, a gratidão de ter você com a gente. E eu queria só fazer algumas perguntas, né? Na verdade, eu acho que é uma pergunta. Eu tenho curiosidade de conhecer algumas plantas, algumas dessas que você citou, mas eu não conheço. Por foto, eu tenho condição de conhecer. Como é que a gente identifica quem não tem? Espera aí. Quais você fala? Não, essa que você falou é como é? Ora por nobis. Pronto. Tem condição da gente identificar sem só por imagem? Tem. Porque eu tenho um medo enorme, assim, sabe, de pegar alguma coisa que não seja... Solange, é importante você falar. Realmente a gente tem que tomar um certo cuidado mesmo, porque a gente costuma falar das plantas com nome comum, e às vezes o nome comum que é aqui no Sudeste, no Nordeste é outro, né? No Norte é outro, no Sul é outro, né? Então, é perigoso mesmo, porque às vezes você fala assim, não é isso aqui, aí isso aqui às vezes é veneno no outro estado, na outra região, né? Então, assim, o ideal sempre, que nem sempre é possível, mas sempre que possível, é bom identificar pelo nome científico, porque o nome científico é em latim, então o que vale aqui, vale na Europa, vale nos Estados Unidos, vale de sul a norte do país, né? Então, é sempre bom, quando for, né, seja planta medicinal, ou seja alimento, né? Se tiver alguma identificação por nome científico, é o melhor. E tem alguns que às vezes, o próprio nome comum dá para identificar. Eu vou ver se eu consigo algum material. Acho que tinha uma cartilha, não sei se da Embrapa ou da Epamig, que fala de várias dessas plantas alimentícias não convencionais. E aí, falando de cada um, e às vezes até dando sugestão de receitas e tudo, eu vou ver se eu consigo, se não conseguir agora durante a nossa conversa, depois eu mando para vocês esse material, que aí lá tem a foto, as partes da planta, nome científico, nome comum, para que serve, às vezes até alguma receita, né, de alimento que pode ser feito. Aí eu vou ver se consigo identificar e mando para vocês. Tá joia? Muito bom. Olha, eu trabalho numa creche, que é uma creche nova, mas ela tem bastante espaço. Eu não sei se dá para vocês visualizarem daí essa imagem. Deu. Olha, essa semana a gente colheu as primeiras bananas, que é uma coisa assim, são pouquinhas, mas a gente colheu com as crianças e elas levaram para a cozinha, entregaram para a cozinheira, super felizes. Então, assim, coisa pequena, né? Mas existe uma proposta nas creches aqui do município, da gente implantar a horta, sabe? A horta nessas creches que tem muito espaço, como a nossa. Então, assim, eu fico assim, encantada quando eu escuto falar de horta, quando eu escuto falar de plantas. A gente conseguiu plantar manga, laranja, já temos pitanga, já tem mamão, a gente já está tirando mamão para as crianças. Colhemos essas bananas, assim, que são só 3 pezinhos de banana, né? Mas um já deu. Já colheu, já tem o fruto. Solange, já colhemos. A gente já colheu muita melancia nesse espaço. Então, Olha, assim, a gente fica assim, louco para aproveitar esses espaços, né? E eu e Afonso, a gente conversa muito com a comunidade também, para que a gente consiga ampliar isso para as comunidades. Quando Joaquim falou no Quintal Verde, a gente ficou assim, encantado, né?
Mas com essa dificuldade de reconhecer plantas, né, a gente precisa, por isso que a gente pediu para você vir, porque a gente sabe que você é um profundo conhecedor de tudo isso, né? Então, assim, de que forma, aí fica essa pergunta, né? De que forma você já me deu uma pista, né? Que vai passar algum informe. Esse medo. Por exemplo, eu fiquei sabendo que jurubeba é comestível. Claro. Só que diz que tem uma jurubeba que ela é perigosa, ela é venenosa. Aí eu fico pensando, como identificar essa jurubeba venenosa da comestível? Aqui no Nordeste tem muita jurubeba, né? Mas como é que a gente identifica? Aí eu fico assim muito preocupada, né, em aprender, em compreender, talvez eu tenha que estudar mais e talvez me juntar com pessoas que trabalhem diretamente com isso para conhecer na prática, né? Então, assim, é uma preocupação que eu tenho, mas a gente tem essa perspectiva de horta na creche e a gente também tem esse sonho, esse desejo de levar isso para a comunidade de forma a ampliar, sabe? Para que a gente aproveite melhor esses espaços. Como você falou, né? Como foi dito por Dirce também, por todos, a questão de você aproveitar até uma garrafinha para você plantar um cheiro verde, mas que você aproveite o mínimo de espaço que tenha, né, para produzir isso. Porque eu acho que isso não é só essa questão da produção em si, mas a educação ambiental que isso provoca, né? A partir do momento que a gente está diretamente fazendo isso, por menor que seja o consumo, por menor que seja a produção, mas a gente está criando essa relação com o meio ambiente de forma positiva, sabe? É isso que a gente precisa ver com muito carinho hoje, né? Diante de tudo que a gente vê aí de destruição do meio ambiente, como você mesmo falou, viu? Aí eu só queria, eu não sei, eu fico inquieta com isso, mas assim, muito feliz com tudo que você já trouxe. Não, Eu que vou joia. olhar com muito carinho cada coisa. Tá, eu vou ver se eu consigo esse material e mando para vocês. O que você falou aí é muito importante. Tem a questão de produzir o alimento, mas tem a questão mesmo de você passar um processo de mobilização ambiental, né, de educação ambiental. Eu lembro que lá em Chapada do Norte, numa comunidade rural, no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, tinha um fazendeiro lá, um dono da propriedade, que os meninos passavam lá e pediam manga para ele. E ele ficava incomodado, porque toda vez que pedia manga para ele, ele dava, e aí no final dava um conselho. Mas olha, quando você terminar de chupar essa manga, você não joga fora, você pega essa semente e planta, porque daqui 5 ou 10 anos você não vai vir aqui pedir manga, você vai ter a manga lá no seu quintal para você colher, né, e se alimentar. Então, é importante que você está falando. Você falou de bananeira, Solange, só uma dica. A bananeira, o ideal é sempre deixar só 3 pés. Mas 3 pés como? A mãe, a filha e a neta. Sabe? Então, assim, a mãe é aquela que já está dando cacho, daqui a pouco ela vai morrer, né? Aí depois vem a filha, que já está um pouco menor, e tem a neta que está bem pequenininha. Aí, a hora que a mãe morre, a filha já está chegando no ponto já de dar cacho. Aí já chegou, aí já vem a próxima geração. Então, assim, é bom deixar só 3, porque aí os cachos ficam maiores. Quando você deixa ao léu Obrigado lá, pela dica. aí quando você deixa ao léu, aí vai dando aqueles cachinhos de banana bem esmirradinho, pequenininho. Né? A minha Daqui a tá pouco você assim, porque tem muitas mudinhas, então está dando aqueles cachinhos pequenos. Deixa 3 saber. gerações só, mãe, filha e neto. Aí facilita. Aprendi mais uma. E eu também, Solange. Ô, tio Zé, Oi, Nila. eu queria aqui lembrar uma coisa que você me trouxe, assim, que me deu uma saudade grande. Quando nós mudamos aqui para Betim, era muito mato, né? E onde é a Avenida Independência hoje, meu pai plantava um grande pedaço da avenida. A gente tinha, assim, tipo, uns 4 ou 5 lotes plantados em horta. E ele fazia, a gente regrava isso antes de ir para a escola. Ele fazia uns coxinhos, né, umas bacias acimentadas no meio da horta e fazia um reguinho. E como o meu irmão tinha muita dificuldade de ajudar a gente a carregar água, ele falava, não, basta você tirar a água, porque era tirada no poço, e jogar no primeiro poço lá de cima, que vai distribuindo para a horta toda.
E a gente, com uma tampa, um prato furado, que era muito prato esmaltado, né? A gente jogava água na horta. Ô, gente, era tão interessante isso, porque ninguém se cansava. A água descia pelos reguinhos, né? E fazia esse canal para a gente facilitar jogar água nessa horta. E uma coisa interessante é que minha mãe visitava as pessoas que chegavam. Na década de 70, né? Aqui estavam muitas as vilas, o Teresópolis surgiu na década de 70, quando a Fiat veio, né? Então, as hortaliças, a minha mãe levava com um pouquinho de fubá na sacola, uma outra coisinha, para visitar uma família, e ela levava ou uma couve, ou uma coisa, e sempre levava uma mudinha de couve, ou uma outra semente, alguma coisa assim. E visitando as pessoas, ela falava, você não tem um baldinho furado? Uma lata furada, vamos plantar esse pezinho de couve, vamos ver como é que ele vai crescer. Fazia isso com os meninos da casa. Isso me dá uma recordação da minha mãe muito boa, porque minha mãe era uma pessoa muito orante. Ela ia para o terço das 6 horas, passava em casa e ia fazer as suas visitas. Então, essa horta nossa tinha canteiro de repolho, tinha de serralha, tinha de couve, almeirão, e não era só para nós. Papai falava isso com a gente, filha, isso aqui é carne verde, ele brincava assim. E a gente falava, a carne que é bom nem aparece direito, né? Porque era muito cara a carne naquele período. Ele falava assim, deixa a carne para o final de semana, porque no meio de semana a gente come galinha verde, brincava com a gente. Mas era muita hortaliça. Então a gente não tinha essa necessidade de comprar. A gente comprava, era batatinha inglesa, a gente comprava, era outra coisa que a gente não tinha ali na horta. Mas o restante, cenoura, essas coisinhas, ele até ensinava a colocar um pouquinho de areia num certo canteiro para facilitar a retirada do alimento. Então a gente ficava pensando assim, meu Deus, será que todo mundo tem isso? Eu pensava quando eu era criança. Ele falava, não, se não tem, a gente arruma. É bom a gente dar mudas para as pessoas. Então, sempre que a pessoa vinha, estou precisando de uma couve, era um tal de uns 50 centavos, 10 centavos. Aí minha mãe falava, não, vou te dar uma mudinha ou duas, você planta lá na sua casa e pode vir buscar enquanto você não tem. Então, a gente via que tinha muita fartura disso, né? E depois, esse hábito com as construções das casas, as vendas dos lotes, ele foi estreitando, né? Foi estreitando. E hoje eu estou vendo, com as necessidades e com as políticas que têm sido voltadas com o olhar de você plantar um cantinho verde na sua casa, que as pessoas começam a pensar naquilo que não tem agrotóxico e a fazer algum questionamento. Fala, olha, o pezinho de couve da minha casa, ele não tem remédio, né? Ele não é... Eles falam assim, ele não tem remédio, não tem veneno. Ou seja, isso é qualidade de vida que a gente começa a implementar de novo na mente das pessoas. Só para lembrar disso, que era muito gostoso jogar água nessa horta e depois ir para a escola correndo, que a gente estava tudo atrasado. Muito bom. Boas lembranças, Nilo. Viu, Solange? Coloquei uma matéria aqui da Embrapa, vou colocar agora uma cartilha que tem os nomes científicos de pelo menos umas 30 nomes, tem foto, né? De umas 30 hortaliças, plantas alimentícias não convencionais. Gente, mais alguma consideração? Obrigada, viu? Divergência? Tá, joia.
Eu acho que a gente Afonso, tem muito a agradecer, viu, José? Porque foi um presente para nós, assim, poder falar de coisas nossas, né? De memórias afetivas, de memórias que ficam no coração da gente. Essas coisas da relação com a terra e com a vida, né? Com a importância do que ela produz para nós e do retorno que a gente dá para ela. Quero muito agradecer a você. Eu também quero aproveitar para agradecer, viu? E pedir a você, Zé, que fique assim, que também se disponibilize em outro momento, né, Nila? De repente, a gente pode trazer algum grupo, algumas pessoas que têm o mesmo interesse. Quem sabe a gente consegue construir um projeto desse. Eu disse a Joaquim, eu fiquei muito interessada, sabe, em trazer esse projeto para frente, né? E aí, quem sabe, assim, de uma forma mais prática, né, mais voltada mesmo para a horta também, porque você já deu dicas valiosíssimas para a gente aqui, né? Mas quem sabe, assim, até nesse sentido de estímulo, que a gente precisa muito, tem muita gente precisando. Viu? Eu sou Eu vou muito ver. grata pela sua presença aqui hoje, muito, muito feliz. Enriqueceu bastante esse nosso momento, viu? Obrigada mesmo, de coração. Solange, eu vou ver se eu consigo algumas fotos do trabalho que Joaquim fez com as creches, com a meninada plantando. E eu acho que isso é uma coisa assim que fica, e se a gente partilha um pouco essas fotos, você pode mostrar para os meninos também, e é um incentivo. A gente fez um projeto com a UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, e eles trouxeram plantas, só que eles trouxeram mais plantas frutíferas, né? E aí a gente plantou, hoje a gente já está colhendo, de uma certa forma, até a própria sombra. Nós temos um pé de manga que ele está lindo, uma mangueira que está ficando linda, mas ainda não está brotando, né? Mas aí a gente arborizou a creche de uma certa forma, mas o nosso desejo ainda é fazer a horta, né? A gente tem muito interesse de fazer a horta. Nesse projeto, as crianças plantaram as fruteiras, né? E plantaram também ipês, que são plantas bem da terra, né? Plantaram alguns ipês e alguns sombreiros na frente, porque a creche é nova. Na verdade, a creche não tinha nada. É tanto que essa semana uma professora estava fotografando. Ela pediu para eu e a secretária ficar exatamente no lugar onde a gente ficou no início, antes das plantas. Aí mostra o espaço sem planta e o espaço já com algumas árvores, né? Então, isso é muito bom, isso é muito bonito, e principalmente nesse espaço infantil, né? Que eles precisam tanto desse contato com o meio ambiente. Então, assim, eu agradeço, Nila, manda para a gente, eu acho que tudo que vier vem somar, né? E aí, nessa expectativa dessa horta também, porque é um espaço bem privilegiado que eu acho que pode ser aproveitado pela comunidade, Ô, né? Eu estou muito Solange, assim, ansiosa. só uma sugestão para vocês, né? Que legal essa ideia dessa horta comunitária aí na creche. A sugestão é assim, se for plantar hortaliças que a gente chama de convencionais, essas mais conhecidas, não deixa também de incentivar, de buscar essas não convencionais. Esse último material que está aí no site, aí está aí, hortaliças não convencionais da Epamig, é a cartilha que eu falei. Tá muito boa essa cartilha, assim, explicando o que inclusive sugerindo como que faz para plantar. No final tem também sugestões de receitas. Aí, assim, tenta dividir a horta, tanto de essas hortaliças mais conhecidas, essas não convencionais, né, que a gente chama aí de plants, e plantas medicinais também. Acho que a gente precisa começar a resgatar tanto essas hortaliças que viraram mato, né, mas que são muito importantes, quanto a questão das plantas medicinais. Aqui em Contagem, viu, Nila? É bom que você está na ouvidoria do SUS e já vai ouvindo aí, para ajudar a gente a convencer a Marília Campos. A gente tentou isso nas duas primeiras administrações dela e não conseguimos. E durante a campanha, a gente ajudou a elaborar o plano de governo, ano passado, e o Eduardo Pena, que foi secretário de Saúde, né? Acho que ele continua aí na administração agora, na assessoria dela. Ele falou de uma experiência, não sei se no Vale do Aço, que ele foi secretário municipal de saúde, e lá ele parece que incentivava a produção de fitoterápicos, né, remédios caseiros, para usar no SUS.
Então, assim, a gente passou 2 mandatos sem saber que ele tinha essa experiência, podia ter aproveitado. Então, agora, nesse terceiro mandato, por exemplo, a gente pode, eu estou falando aqui de Contagem, mas vale também para onde a gente estiver. Por exemplo, se tiver alguma abertura, né, por exemplo, de incentivar os agricultores urbanos, né, para produzir plantas medicinais e ser vendida para o SUS, olha que maravilha que seria. Não estou falando para cuidar, para curar doenças graves, né? Mas as doenças aí, uma tossezinha aqui, uma gripezinha ali, essas plantas medicinais aí de caseiras, né? Serve muito bem e pode ser, inclusive, uma fonte de receita para algumas famílias que fazem essa produção. Então, viu, Solange, a sugestão aí dessa horta, né? Ter esses espaços aí de plantas medicinal, né? de conhecimento dessas plantas mais não convencionais, né, que a gente chama de punk, né, e as outras mais conhecidas. E os meninos, assim, eles aprendem muito rápido, né? E quando você convence uma criança, a criança convence o adulto, né? Então, ele vai levar para casa, vai levar a hortaliça, vai levar a muda, vai incentivar a mãe a plantar, né? E aí a gente vai melhorando a saúde aí do nosso povo. Eu sei que no Ceará, também, eu não lembro o município, que o prefeito também tinha esse trabalho de incentivar a produção de plantas medicinais para usar no SUS. Então, assim, a gente precisa começar a divulgar isso, né? E mais municípios, né, no Brasil afora, tá fazendo isso aí também. Que bom que a conversa está aí também por esse rumo aí. E a gente sabe a queda de braço que tem, né, com as indústrias farmacêuticas, esse antigo e novo jeito de pensar a saúde, né? É antigo porque nos é trago por ancestrais e são memórias de saúde, onde o povo não tinha alcance à questão da medicina, né? Era mais a medicina caseira mesmo. E hoje, a resistência que muitos têm com os fitoterápicos, porque sabe que muitas doenças seriam prevenidas. Não aconteceria mesmo na vida das pessoas se este hábito fosse um hábito de verdade feito, né? Então, eu queria só dizer para você que lá na Secretaria de Saúde, nós começamos uma pequena hortinha. Essa semana já fizemos a colheita dos alfaces, colhemos e deixamos no refeitório para quem quisesse levar, né? Bem no anonimato mesmo, quem achou interessante pudesse pegar e levar. E a Adélia foi uma boa incentivadora dessa ideia, inclusive botou a mão na massa, foi plantar, ajudou a preparar as terras, os canteiros. Legal, e assim, eu quero dizer isso assim, que isso foi uma experiência para nós, porque a gente lida com muitos problemas, e é uma coisa que suaviza a mente da gente, né? Suaviza a mente. E a gente plantou ali depois das 5 horas, para não dizer que a gente estava dentro do horário de trabalho, interrompendo alguma coisa. Plantamos e já estamos colhendo e estamos repondo. Tira foto, Nela. Tira foto, vamos divulgar essas ideias. É isso. A gente fala tanto mal do servidor público, né? Que não trabalha, que. Não. Né? A gente sabe quantos servidores públicos trabalham, às vezes, até além do horário, né? E você vai ver assim, eu vou tirar foto da pimenta para você ver como é que está bonita a pimenta, como estão bonitos, já estão crescendo os jiló. E assim, as alfaces, elas já estão sendo colhidas, né? E mesmo porque deu uma chuva forte também, e essa chuva começou a quebrar um pouco, então a gente colheu ela um pouquinho antecipado. Mas foi interessante, a gente tem algumas fotos do canteiro verde, e aí eu vou dispor para a gente aqui nos nossos grupos. Maravilha. Para a gente partilhar um pouco isso, e ver que, assim, não é um espaço imenso, porque lá é muito arborizado, né? Mas o espaço de planta é pequenininho, mas ele está ali, resistente, e mostrando às pessoas da importância que tem estar fazendo isso, não só naquele espaço, mas também na sua casa.
Ô, Nila, isso que você está falando, assim, a gente, né, que aprendeu muito com as irmãzinhas, viu, Disse? E continua aprendendo, é, são os pequenos gestos, né? E o próprio ensinamento de Jesus, né, de ensinar pelo exemplo, né, ensinar onde você acha que não tem nada, ali tem tudo, né, ali que tá a grande sabedoria. Assim, eu acho que a gente vai mudando esse mundo, né, com esses pequenos gestos. Eu lembro que eu e minha esposa trabalhamos lá em Montes Claros, aqui no norte de Minas, numa entidade que chama Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, CAA. E aí a gente, assim, contrariado com essa coisa de comprar verdura, comprar fruta de verdurão, né? Aí, por que e a gente sabe de onde que vem, né? Vem do Ceasa, vem da produção com uso de agrotóxicos. Aí a gente conversou com uma agricultora que era da diretoria lá dessa entidade, que é uma ONG, né? E aí, perguntando para ela, ela produzia lá, fazia a sua hortinha. Aí eu, dona Ezinha, por que você não traz para a gente? Aí ela falou assim, eu trago, ué. Não, mas não é para trazer, para a senhora dar para a gente, não, é para a senhora vender para a gente. Aí a gente começou com minha esposa, né, Meirinha, e mais uma outra colega, começamos com 2, passamos para 3, para 5, aí ela ganhava salário mínimo e já estava fazendo mais ou menos R$ 200 por mês com essa venda dessas hortaliças, né? Então, assim, todas as nossas famílias compram verdura. Não vou nem falar de fruta, não. Fruta já, às vezes, dá um pouco mais de trabalho, apesar de eu ter ficado animado aí com o relato aí da Solange, aí do pomar aí da creche, né? Mas se pelo menos as verduras, né, a gente tivesse algum agricultor urbano ou agricultor familiar que pudesse produzir e vender, né, de cotizar com a gente, tem uma experiência, hoje porque a gente é muito assunto, não dá para falar tudo, né? Mas tem uma experiência começando, na verdade começou no Japão, mas no Brasil tem ganhado força, chama CSA, Consumidores Suportando Agricultores. Em resumo, é isso. Depois eu posso passar também outros materiais. E aí é o seguinte, um grupo de consumidores, normalmente na área urbana, eles pagam uma taxa, cada um, e aí junta dá um valor, para aquele agricultor produzir. E aí, se ele produzir muito, reparte o muito, se ele produzir pouco, reparte o pouco entre aqueles consumidores que mantêm. Então, uma forma de você garantir um salário, garantir uma renda para uma família, né? E, ao mesmo tempo, você está recebendo, você tá em troca, né? Com essa ajuda financeira mensal, você está ajudando, você está melhorando a sua alimentação, a sua saúde. Então, assim, tem muitos belos exemplos acontecendo nessa página aí da internet aí da ANA, Situação Nacional de Agroecologia. Vocês vão perceber que tem vários exemplos acontecendo no Brasil inteiro, né? Que a gente precisa divulgar para virar política pública, né? Porque senão vai ficar só aqueles exemplos pequenos da creche ali, da ONG ali, né? do sindicato ali, e tem que ir para o orçamento público, né? Municipal, estadual e federal. Né? Então, tem que comprar ideia. Mas começando com esses pequenos exemplos aí do centro de saúde, da creche, né? Do orfanato, da ONG ali, da escola, né? A gente vai mudando o mundo, né? Devagarzinho. Tem uma frase do Dom Paulo Evaristo Arce que fala que não acredita nas grandes soluções, né? Porque ele prefere acreditar nas pequenas, porque as pequenas chegam nas grandes, né? E São Francisco fala, faça pouco, mas faça bem feito, né? Então, esse pequeno gesto aí vai mudando o mundo também. Afonso, eu estou falando demais, você está caladinho aí, né? Não, estou só escutando. Fiquem à vontade, viu? Então, eu vou pedir para a Olga mandar as fotos também, que elas estão fazendo um trabalho aqui ao lado, no Centro Social, Cultural, com crianças desenvolvendo uma horta, e ela... Hoje foi o dia de mexer com as minhocas, é o minhocário. E eu sei que as crianças estão aprendendo todo o sistema de produção de verduras. E a horta está sendo... não tem espaço no chão, eles colocaram estacas, estão fazendo... As crianças que estão movendo a horta. E a Olga tem algumas fotos, a gente vai mandar também. E outra coisa, para você saber se a frutinha é venenosa ou não, deixa ela sequinha
aberta, assim, se o passarinho comer, ela não é venenosa. Se ele não comer, pode ser a venenosa. Também é uma... Tudo aquilo que o passarinho come, nós podemos comer também. E além disso, viu, Dirce, tem muita flor que é comestível, a gente não sabe. Né? A capuchinha, por exemplo, além de ser remédio, ela é alimento, né? E ajuda a enfeitar, inclusive, a salada. Aquela, não sei se vocês conhecem a bougainville. Lavanda. A bougainville, aquela toda que dá, normalmente ou é branca, ou é rosa, ou é vermelha, né? Que tem uma, na verdade, é pseudoflor, né? Porque são folhas que foram adaptadas. A flor mesmo é bem pequenininha assim, lá no meio delas. Aquela, por exemplo, aquela bougainville, ela é alimentícia também e ajuda a enfeitar. Inclusive tem esse lado aí de enfeitar a salada para ficar mais apetitosa, né, para a gente comer. A lavanda também. A lavanda é comestível. No Equador, eles fazem sorvete de lavanda. E tudo com eles é enfeitado com lavanda. Ela é muito boa para a saúde. Olha, eu vi um balde plantado com vários pés de feijão. Tinha umas varetas de bambu que o feijão era amarrado ali. As vagens que se tirava dali, maravilhosa, gente. Eu fiquei encantada com isso. Na casa de uma idosa que eu visitei. No balde. Olha que... Então, assim, a gente surpreende com a forma como ela fala, minha filha, isso aqui é muito bom para me pôr no arroz, numa salada. E eu gosto de um feijãozinho novo. Sempre que eu acabo com um, eu planto outro. Qualidade de vida, né? Sim. Na sua pequenez ali, fazendo aquilo fazer uma fartura para ela. Sim. Eu vejo isso com um grande ensinamento, sabe? Um grande ensinamento. Bom, deixa eu calar. Sabe que essa semana... Desculpa. Não, fica à vontade. Essa semana eu tive uma grande alegria também, porque eu sou cobaia de uma equipe médica da USP desde 2007, parece. E aí, agora, ultimamente, eu tenho uma osteoporose muito, muito acentuada. E eles vivem acompanhando, tal, damos cálcio para eu tomar. Então, eu não suporto muito esses medicamentos. Mas a gente, ultimamente, está comendo muita verdura há uns 2 anos. E toda manhã a gente bate folhas de couve e as folhas que tem aqui, de manjericão, de amora, bate folhas e come de manhã. E todo dia, a gente não come mais pão, essas coisas assim, nem leite, nada. É as folhas mesmo. Então, batida com uma banana para dar um gostinho mais doce, senão fica ruim de tomar. Põe açafrão, gengibre, todas essas coisas. E, ultimamente, os meus ossos melhoraram muito, muito, muito. E eu estou com 82 anos. Olha que legal. Então, está sendo uma suco questão para detox. Isso. É o detox, exatamente. O suco detox. A gente põe um punhado de coisa lá, cenoura. Tem que passar para a gente as receitas. Porque isso é importante. Eu já ia pedir também, Nila. Então. Obrigada. Passa a receita disso, depois. Tá bom, faço. Duas receitas, viu? 2 receitas. A receita do detox e a receita para chegar nesse ponto da sua vida com tanta vitalidade, viu? Maravilhoso. Pois é a prova, viu? É a prova do... E eu, quando falei para a menina, olha, eu não tomo muito esse comprimido de cálcio porque ele me dá enjoo, mas eu paro uns tempos, mas eu continuo tomando detox todos os dias de manhã, como folhas, muitas folhas. Aí ela disse assim, quando a mestra dela vem, porque são os meninos que fazem o estudo, depois vem a professora para
para ver se está tudo certo, se eles estão atuando certo, né? Aí a professora, quando ela disse assim que eu como muitas folhas, a professora falou: "Oh, que maravilha!" Então, sabe, assim, uma experiência própria que eu estou contando, né? E valeu mesmo. E olha que osteoporose não reduz facilmente. Não. Olha, muito bom, viu, Dirce? Então, mas eu vou mandar, sim, a receita. Isso é importante para nós, porque a gente lida com pessoas que têm muita fragilidade. Ô, Às Dirce, vezes, e não tem orientação, vamos dizer assim, né? ô, Dirce, já fica a proposta, a sugestão de você gravar um videozinho com essa receita para a gente botar no canal das irmãzinhas, viu? Muito Tá bom. bom. Nossa, É Olha, tem interessante. uma Receitas da coisa, Dirce. Receitas é mais a Railda que minha. Mas a Railda ainda acrescenta umas outras coisas, Uhum, uma porção de coisas que eu não gosto de muita mistura. uhum, Mas para mim já ajudou muito. E uma coisa que a Railda faz, que a gente está ensinando para todo mundo que tem queimação no estômago, né, azia forte, comer um pedacinho de batata doce de manhã em jejum. E quando você sente a queimação, morde um pedacinho de batata doce. Não é a inglesa, não, batata doce. Uhum. É só morder aquele pedacinho, vai mordendo e engolindo, crua. A cenoura também, né? A cenoura eu não sabia, mas a batata doce, olha que eu estou ensinando para muita gente aqui. E a Railda nunca mais precisou tomar remédio para o estômago, para azia. Eu, olha partic- que bom. eu, particularmente, quando eu tinha algumas azias, alguns queimores, eu comia um pedacinho de cenoura crua. Era bater e valer, não dava 10 minutos, não. Que bom. Pronto, é isso mesmo, tá vendo? Muito bom. Mas é interessante porque eu passei uma época com um nefrologista, ele era japonês, e ele me deu um remédio à base de açafrão, né, para tomar durante 30 dias. Aí eu também, um dia eu fui no Tabuão, aí não sei, conversando com a Ivete do Hélio, ela falou: minha filha, não toma esses comprimidos, não. Aqui no Tabuão eu levo para o meu netinho, que ela dava o açafrão, que é a base de cúrcuma, né, que eles falam, que é o nome científico, e aí a Ernestina me deu umas raizinhas, e eu plantei no quintal. E até hoje eu utilizo assim no arroz, tudo, né? Então, isso tem me ajudado bastante também. É, Ao invés de comprimido, aquela química toda, pega a coisa natural, plantei no meu quintal, aí tem, de vez em quando eu vou lá, arranco uma batatinha, taco no arroz e vou me virando. o meu detox também, daqui de casa, porque nós três tomamos, é Aham, tudo no quintal de casa, a gente não compra, não. É o açafrão, é gengibre, quando não uhum, tem aqui, tem o tabuão, e a gente sim, come muito cúrcuma e gengibre também. E limão vai também sim. na detox. Porque o limão, inclusive, ele ajuda a regular a pressão arterial, né? Eu descobri isso esses dias, o médico explicando. Também. É muito bom. E com aquela casquinha branca, você tira a casca verde e deixa a casca branca, porque ela é anticancerígena. A branca? Aquela casquinha branca do limão, Sim, sim, você você tira só o verdinho por cima. tira e deixa a branca para bater junto, porque Uhum. ela é anticancerígena. É muito boa. Gente, que aula Aí, espetacular hoje, viu? terminamos a nossa conversa com receitas aí, e orientações, né, Afonso? Já Maravilha! tô Não, vendo. são as experiências que a gente vai vivendo e vai Tá passando percebendo adiante. que A gente vai ter um canal, uma playlist no canal das Irmãzinhas, Receitas das Irmãzinhas. Bacana!
Olha Olha quanta que vai fazer muito sabedoria. Ô, Tizé, e antes da gente terminar, né, agradecendo você assim por esse momento, né, de partilha, de aprendizado, de troca de experiência, eu quero que você mande um grande abraço para esqueci o nome dela agora, é a sua mãe, Dona Edith, Dona Edith. Eu estava lembrando, mas agora deu branco. Então, eu falo para ela que estou bastante solidária e peço a Deus que ela se recupere o quanto antes. pode deixar. Falo sim, Dona. Não sei se, Obrigado aí. não sei se ela vai lembrar de mim, mas é. Não, isso que ela eu tô- lembra de todo mundo que passou aqui nas irmãzinhas, ela lembra. Eu falo para ela assim. Tá, diz que eu Obrigado. deixo um grande abraço e estou muito solidária com ela nesse momento. Obrigado. E solidária com vocês também, né, pela perda do pai. Isso. Não, obrigado. Foi uma perda e a gente ainda está passando pelo Abalado, luto, né? é. Eu Passando- sei como é, como a gente fica. Mas a gente, no final das contas, a gente ficou triste, está triste, mas ao mesmo tempo a gente está muito grato, né, a Deus pela oportunidade de ter vivido bem, né, 89 Sim, anos. A gente sim. é egoísta, a gente queria que ficasse mais tempo, né? Mas é isso que às vezes eu penso, a gente não queria que fosse acabar assim, mas, enfim, os planos de Deus é diferente do da gente. E ele cumpriu bem, muito bem a missão dele, né? Então agora a gente, enquanto estiver vivo, continuar a nossa missão aqui, né? Mas eu Com agradeço certeza. as lembranças e orações. Você Gente, para celebrou lá mim, no Taboão, na missa, pelo seu pai. obrigado, Diz. Obrigado, viu? Obrigado, agradeço a todas aí. Gente, mas para mim também foi uma satisfação, né, estar vendo vocês aqui, encontrando. Né? Espero que quem não pôde participar, né, se quiser assistir e ouvir essa nossa troca de experiências, né, e de esse bate-papo, foi muito rico, né, e que a gente possa continuar se encontrando, né, e cada um individualmente, família, na comunidade, no município, no estado, no país, né, a gente vai fazendo a parte que nos cabe aí também para melhorar a nossa alimentação e lutar pelo direito humano à alimentação adequada, né, no nosso país. Eu agradeço muito vocês aí pela oportunidade também. E vamos continuar aí em contato aí, né, em orações uns pelos outros. Isso. Muito obrigado. Valiosa a colaboração, Tizé. Muito obrigada mesmo. Muito Obrigado. boa. Obrigado. Afonso, você gostou? Você ficou caladinho? Aprendi bastante. Nesse O Afonso momento, fica na retaguarda, trabalhando. É verdade, é verdade. Salvou nós aqui. eu sou muito grato aí pela sua contribuição, sua presença, viu? E a gente vai colocar no canal e vai passar o link para quem não pôde assistir, para o Joaquim. Ele já vai se recuperando, ele vai escutar a nossa conversa. Vai gostar. Um abração, Joaquim. Boa recuperação. Vocês, aqui nós temos Minas Gerais, São Paulo e Paraíba? Paraíba. Pernambuco. Pernambuco também, Caruaru. Beleza. Então bem, Brasil todo representado aí. Bem representado. É uma pena os ausentes, Centro de né? Educação A Popular. irmã Brígida lá na Irlanda, né? Não, mas foi bom, foi muito bom. Eles vão assistir depois. Vão. Gente, então, obrigado a vocês, né? Aí A gente que agradece. até a próxima. Obrigada a você, Tizé. A gente é que agradece. Tá E joia. eu queria aproveitar e pedir a Nila, né? Mandar por Nila, não sei se Nila já saiu. Um Não, abraço para o Joaquim e recuperação o mais breve possível, Nila. muito Viu? A gente está obrigada. assim em oração. Que a gente está por todo ele. mundo unido. Em oração por ele e ansiosos para que ele saia logo e se recupere. Tá ok. Isso vai Amém. ocorrer. Amém. Amém. E é muita alegria, né? Assim, dessas energias positivas e esse coração afetuoso que todos nós que aqui estamos temos um para com o outro, né? Eu acho que a construção do reino de Deus ela se faz dessa gratuidade, desse carinho, desse amor que a gente sente pelo outro e a vontade de que o outro esteja bem. Eu sou grata a cada um de vocês pelas palavras que eu sei que são palavras ricas de afeto e que têm um calor muito grande do coração de cada um. Amém. Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu, Nila. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada a todo Zé. mundo. Tchau. Isso, dá um abração na Nenetina aí por mim. Tá, tchau. Tchau, tchau. Até a nossa
Vamos combinar, minha gente, o próximo. Viu? Sim, não saiu, não. Cadê? Afonso já desligou o gravador?